Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou dermatologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preenchimento facial e quais são os pontos que são mais interessantes de serem utilizados para o nosso dia a dia nos nossos pacientes. Eu vou mostrar aqui nesse papelzinho algumas indicações interessantes e o que seria mais importante a gente poder abordar. Quando o paciente vem em consultório, a primeira coisa que precisa ser feita é uma avaliação clínica do rosto dele, tanto em questão de formato, quanto as maiores necessidades, quais são as principais indicações e o que poderia ser melhorado caso ele tenha interesse em fazê-lo. Então, acho que vamos começar de cima para baixo, então, do rostinho da nossa paciente. O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente conversar seria de preenchimento de têmpora. É uma área que às vezes não é tão preenchida, mas tem alguns pacientes que com o processo de envelhecimento vão perdendo gordura dessa região e fica aquele aspecto de afundamento. Isso envelhece bastante o nosso perfil do rosto. Fazer um preenchimento nessa região, quando bem indicado, melhora muito a questão da região do contorno e pode até fazer um efeitozinho de lift, uma atração de sobrancelha e uma atração dessa região de lateral de face, se bem indicado. Indo um pouco mais para a região central, a gente pode preencher essa região bem da região do supercílio, para a gente fazer uma elevação ou arqueamento da sobrancelha. Isso é muito interessante para pacientes que já fizeram a toxina botulínica e gostariam de tentar um pouco mais de resultado. Claro que com outros tipos de tratamento, dependendo das principais indicações de cada um. Descendo um pouquinho, a gente pode fazer preenchimento da região da mandíbula, contorno facial do nosso paciente. A gente pode fazer essa regiãozinha da mandíbula, a gente pode fazer mento, e com isso a gente consegue alongar o nosso rosto ou melhorar o contorno para pacientes que têm um rosto muito arredondado. Indo um pouco para cima, a gente pode fazer preenchimento labial. A gente tem várias indicações interessantes de preenchimento labial e não é todo preenchimento labial que é o mesmo objetivo. A gente tem preenchimentos labiais que a gente pode fazer para volumizar o nosso lábio. A gente tem preenchimentos labiais que a gente pode fazer para hidratar o nosso lábio e melhorar aquelas linhazinhas. E a gente pode fazer o preenchimento labial também para everter o lábio. Aquela paciente que tem aquele lábio que é fechadinho, como se fosse uma linhazinha, a gente pode abrir para fazer ele ficar mais altinho. É muito interessante a gente preencher o lábio não só para aquela indicação estética de uma paciente jovem que quer volumizar, mas a gente pode usar muito também para uma paciente mais envelhecida, que começa a ter aquele código de barra, aquela ruguinha bem nessa região próxima de lábio, que quer melhorar essa região. A gente pode associar muito botox, junto com preenchimento, junto com fio, para melhorar toda essa região e dar uma melhora do aspecto de envelhecimento global do nosso rosto. Subindo um pouquinho, a gente pode fazer também o preenchimento nasal. As principais indicações do preenchimento do nosso nariz é para fazer um arrebitamento e para melhorar essa região do dorso. A gente não consegue tirar volume ou tirar essa região da lateralzinha. E isso normalmente a gente trata com cirurgia, como uma cirurgia plástica. Mas a gente consegue melhorar muito essa região do contorno e o perfil do nosso paciente com o preenchimento do nariz. Subindo um pouco mais, a região que os pacientes mais procuram, olheira. A gente consegue muito trabalhar uma perda de volume dessa região com o preenchimento. Tanto de ligamento, se é uma questão de uma flacidez, com uma apresentação um pouco maior desses ligamentos, a gente pode preencher o ligamento para estruturar um pouco mais a região. Quanto uma olheira propriamente dita, aquele paciente que tem uma olheira mais de causa genética, a gente pode colocar só na olheira um pouquinho para poder estruturar melhor a região, tanto nessa região mais central, quanto nessa região mais de lateralzinha, dependendo da necessidade do nosso paciente. Outro ponto que é um preenchimento muito comum de ser feito é a região do malar, que a gente pode estruturar essa regiãozinha. O malar é muito interessante por quê? Porque ele acaba melhorando um pouco a olheira, tanto quanto essa regiãozinha do sulco, em pacientes que têm indicação, que têm necessidade. Como ele faz um efeito de tração para a lateral, ele vai melhorar um pouco essa região do centro do rosto, principalmente para pacientes que têm já uma perda de estruturação óssea ou para pacientes que geneticamente têm esse terço médio um pouco mais levinho, mais fraquinho. Claro que a gente pode associar outros tratamentos, dependendo da necessidade de cada paciente, e não é obrigatoriamente todos esses procedimentos que vão ter que ser feitos em todo mundo, ou que todos os pacientes vão ter essas necessidades. É super importante uma avaliação clínica para definir quais as melhores indicações para cada caso. Claro que eu falei os principais preenchimentos que são usados na maioria dos pacientes, mas tem vários outros tipos de preenchimento ou localizações que a gente pode usar dependendo da necessidade para ajuste fino, que a gente chama. Então, pacientes que têm uma área de sombra a gente pode preencher, pacientes que têm uma área de sombra nessa região também pode ser preenchida. Então, depende muito da necessidade de cada um.
É super importante você fazer uma avaliação com o seu médico para definir quais as suas necessidades e qual o melhor tratamento que ficará bom para você. Pois às vezes não é o preenchimento a sua melhor indicação, pode ser necessários outros tipos de tratamento para te entregar um melhor resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui e até logo, viu? Um ótimo dia!